Bom, o meu nome é Carla Renata Mendes, eu sou professora da Universidade Federal de Alagoas. O título da minha comunicação é Cecília Meirelles e a Imprensa Portuguesa, Diálogos em Perspectiva. Eu queria falar um pouco hoje sobre as relações de Cecília Meirelles com a imprensa e mais especificadamente das suas relações com Portugal. A Cecília ela alimentou ao longo da vida dela uma relação de muita proximidade com Portugal. Então a gente consegue ver aí nessa crônica, a História de Nuvens, que ela diz o seguinte: a mais terna paisagem da Europa, né, se referindo a Portugal, a mais amorosa, a mais comovente, talvez mesmo vista de tão longe, mesmo sem a presença humana, que é em geral o que comunica as paisagens, ternura e emoção. Essas relações entre a Sicília e Portugal, elas vêm, né, de três campos aí principais. Então a gente tem relações familiares e de ancestralidade, né? A família da Cecília era uma família portuguesa, ela foi criada pela avó materna, que era açoriana. Então há todo um percurso hereditário, né, que ela traça de relações com Portugal. Ao mesmo tempo, ela manteve ao longo de toda a vida dela um intenso trânsito literário com escritores portugueses, artistas, personalidades portuguesas, né? Então, ela era muito divulgada em Portugal e, ao mesmo tempo, ela contribuía para a divulgação da literatura portuguesa aqui no Brasil. E fruto desse trânsito literário foram também os amigos portugueses que ela fez ao longo da vida e que facilitaram a inserção da Cecília nesse contexto da imprensa portuguesa. Para se ter uma ideia, a Cecília ela colaborou aí em pelo menos 9 publicações portuguesas que circularam entre o final da década de 20 e o início da década de 60. Então aqui eu apresento uma listagem, né, de algumas dessas publicações. Aí nós temos desde a revista Presença até Atlântico, até semanários, né, como é o caso do Diabo, do Fradique e Aventura. Então a gente percebe que havia um diálogo muito profícuo entre a Cecília e a imprensa portuguesa, né? Ela estava nesses periódicos, ela estava circulando nessas revistas, nesses semanários. Então a presença dela era uma presença muito efetiva realmente, né? Nesse contexto português. Para se ter uma ideia, eu trouxe aqui um mapeamento, né? De algumas dessas, de como ela aparecia nessas revistas. Então a gente tem aqui, por exemplo, a presença dela se dá nessas linhas, né? Ou ela era publicada, os poemas dela eram publicados, poemas muitas vezes que eram inéditos àquela altura, né? Que iam ser lançados em livro, que ainda estavam sendo lapidados pela Cecília e de alguma forma apareciam nessas publicações. Ao mesmo tempo, a gente tinha notas críticas, enfim, textos sobre ela circulando também, né? Textos de autores portugueses e de amigos da Cecília. Então, havia também essa espécie de incentivo, né? Editorial, crítico e de divulgação mesmo da obra da Cecília em Portugal. Então, a gente tem desde esses textos críticos até os poemas da própria autora. Aqui, novamente, né, nessa sequência de revistas, aparece muito isso. Então, esses poemas da Cecília ou textos que falavam sobre a poesia da Cecília. Eu fiz um recorte aqui específico para falar, para apresentar para vocês hoje, que é sobre o semanário Diabo, em que a Cecília participou, aparece em alguns textos dela, e eu acho que é curioso trazer, né, essa participação da Cecília para vocês. Então, para mostrar um pouquinho como ela estava inserida e aparecendo, né, nessa imprensa portuguesa. Bom, o Diabo, ele se constituiu como um semanário de crítica literária e artística que apareceu entre 34, né, 1934 e 1940. E como ele tinha um viés ideológico e político muito forte, de oposição ao salazarismo, enfim, e também vinculando então esse viés mais ideológico, ele acabou sendo encerrado pela censura. A gente tem aqui a apresentação do primeiro número, né, em que o redator-chefe, ele colocava que o jornal, na verdade, ele estava, eximia-se de ser um jornal político. Então ele tenta, né, desvincular essa ligação do semanário a um viés ideológico.
E ele afirma que esse semanário seria uma tribuna elevada de crítica à vida do pensamento português, em que cada um dos colaboradores teria sua barricada independente e aguerrida para o bom combate pelo prestígio da arte nos seus novos e múltiplos aspectos. Embora haja essa tentativa de desvincular o diabo, né, desse viés político, o que acontece é que, com o passar do tempo, a política acaba tornando-se um dos principais temas. Então, eles não conseguem descolar a imagem do semanário desse viés. E aí isso, né, acaba colaborando para a extinção desse semanário durante o salazarismo. Bom, embora ao longo do tempo o diabo vá ficando cada vez mais, né, ligado a esse viés ideológico, esse pendor não foi sempre predominante, né? Nos 3 primeiros anos, o diabo definiu uma ideologia libertária, acolhendo contribuições de variadas estéticas e valorizando autores e publicações modernistas. Então ele teve uma vasta contribuição, né? Acho que principalmente nos anos iniciais ele conseguiu se livrar um pouco desse peso, né, da política, digamos assim. E aí a gente tem aqui algumas participações, né, de portugueses, inclusive, né, de autores portugueses, Aquilino Ribeiro, João de Barros, João Gaspar Simões, Manuel da Fonseca, Vitorino Nemésio. Então a gente consegue perceber que havia uma participação desses autores, né, esse fato do diabo ter um pendor para esse viés político não afastava esses autores portugueses. E além disso, o semanário ele acabou exercendo, né, ou tentando pautar um diálogo com a cultura brasileira. Então, a partir de 1938, o semanário ele vai contar com uma seção reservada ao país, ao Brasil, né? E aí eles lançam, inclusive, uma nota, O Diabo e o Brasil, que foi lançada no número 212 do jornal. Então eu trouxe aqui a nota, né, para destacar um pouquinho como havia essa valorização, essa tentativa de diálogo com o Brasil. Então se afirma o seguinte: o diabo, que desde os seus primeiros números, como órgão da cultura servida pela língua portuguesa, tem consagrado ao Brasil e à sua vida intelectual tão cheia de riqueza, personalidade e atividade a carinhosa atenção, traduzida em inúmeros artigos e notas sobre livros e escritores brasileiros e na publicação de colaboração brasileira, resolveu ampliar ainda essa atenção. Para isso, iniciamos hoje a publicação quinzenal de uma página sobre a rubrica de Vida Mental Brasileira. Nela, reuniremos colaboração brasileira e portuguesa sobre os temas intelectuais e literários do Brasil e registraremos os estudos e artigos publicados no Brasil sobre livros, escritores portugueses que nos forem assinalados. Bom, então com esse editorial, com essa nota, né, fica muito clara essa tentativa desse jornal de estabelecer esse vínculo, esse diálogo com o Brasil, né? Então, como ele afirma aqui, vai reunir colaboração brasileira, né, sobre temas literários, intelectuais do Brasil. Então, eu pretendia trazer mais brasileiros para dentro, né, da publicação e propiciar realmente esse diálogo com o Brasil, que não deixa de ser interessante, né? Havia uma certa aura, né, nesse momento de tentar aproximar os dois países. Inclusive se vivia um momento parecido, um momento político parecido. Então havia uma tentativa de diálogo aqui, certo? E aí essa nota, como ela aparece no semanário, então tentando realmente, né, clamar para essa participação brasileira e deixando muito claro que vai haver esse incentivo. E aí, justamente nessa sequência, após essa nota, né, e esse plano, esse projeto traçado de que haveria mais participação brasileira, é que ocorre a aparição da Cecília Meirelles, né, pela primeira vez nesse semanário. Então, em maio de 1939, ela aparece com um poema intitulado Como Lembrança. E aí esse poema é publicado dividindo uma das páginas do jornal com artigos sobre lançamentos de cinema e exposições de artes plásticas. Então ele aparece meio que numa seção cultural, digamos assim. É assim que os poemas apareciam no periódico, certo? Então ele era publicado junto com essa imagem aí desse cavalo alado, enfim.
Esse é um poema da Cecília que ele não tem nenhum viés ideológico, nenhum viés político, ele segue muito uma linha, né, do que da poesia da Cecília, uma coisa mais metafísica, mais simbolista, então não havia nenhuma vinculação ideológica, né, para que esse poema aparecesse no jornal. Então essa é a primeira vez que a Cecília é publicada pelo Diabo, né, então lá em 1939. No mesmo ano, em 1939, em setembro, né, vai se publicar um novo poema dela, Cantiga, que inclusive é um poema muito conhecido hoje, né? Pus o meu sonho no navio, o navio em cima do mar, depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Enfim, também sem nenhum, né, viés ideológico, nenhum viés político, então ele estava realmente acolhendo, né, publicações variadas de autores brasileiros. E aí, o que eu queria destacar para vocês hoje, né, nessa comunicação, é a aparição do poema Retrato, né? Todos esses poemas, na verdade, tanto Lembrança quanto Cantiga, são poemas que depois figurariam no livro Viagem, que era um livro, né, que estava sendo publicado, então a atenção maior, né, ou a tentativa de divulgação maior da Cecília acaba se vinculando a essa obra que era a mais recente dela. Bom, o Retrato é esse poema mais emblemático da Cecília, né? Acredito que não haja ninguém que não o conheça. E ele aparece aqui em 1939, em julho de 39, de uma forma diferente da que a gente conhece hoje, né? Enfim, então eu vou ler com vocês, porque acho que vale a pena. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim, calmo, assim, triste, assim, magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, assim, quietas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face. Bom, a gente conhece o poema até aí, né? A versão que nos chegou em Viagem. Mas no Diabo, curiosamente, ele aparece com uma estrofe a mais, né? Então a gente tem uma quarta estrofe aí no poema, em que mais se encontra afogada toda a minha figura antiga, tão fundo, tão emo, tão longe que não se atinge. Então é muito curioso, né, a gente pensar que esses veículos de comunicação, né, essas revistas, esses semanários, eles serviam também como um espaço de divulgação da obra da Cecília e muitas vezes de divulgação de poemas que tinham, né, uma versão que hoje nos é totalmente desconhecida. Então eles servem, provavelmente, né, esse poema chegou até o Diabo, até esse periódico, por alguns dos amigos da Cecília, né? Então eu imagino, tentando resgatar ou reconstruir essa história, que ela deve ter enviado esse poema a algum amigo português, ou um conjunto de poemas, né, que ia aparecer em Viagem. E aí, provavelmente, algum amigo dela conseguiu essa possibilidade de ela aparecer e publicar nesse jornal. Mas o poema ele ia passar depois por um corte, uma alteração muito significativa, né? Que seria essa exclusão dessa quarta estrofe. Então, hoje, essa participação da Cecília, como a gente tem muita dificuldade pesquisadores têm muita dificuldade de ter acesso a manuscritos da autora, enfim, de ver esse processo de criação dela, esses textos publicados em jornais, muitas vezes eles nos dão, né, muito do que foi o processo de criação da Cecília. Então eu acho muito curioso, muito emblemático, né, que justamente um semanário traga uma versão diferente de um dos poemas mais conhecidos da Cecília, né, que provavelmente a gente jamais teria viria esse poema Retrato com essas 4 estrofes se não fosse essa publicação na imprensa, né? Então, eu acho interessante a gente pensar em como, de alguma forma, né, esses textos que saíram na imprensa acabam nos dando uma outra visão da obra da Cecília também, né? Nos fornecendo pistas, nos fornecendo indícios dessa construção literária dela, e nesse caso nos fornecendo uma versão de um poema, né? Que não teríamos como ter acesso se não fosse essa publicação nesse periódico. Claro que acho que como todos nós estamos mais acostumados ao poema, né, com a sua terminando com em que espelho ficou perdido a minha face, essa quarta estrofe ela até nos soa um pouco estranha, né? Enfim, acho que ela tenta continuar pensando, né,
aonde estaria essa figura dela, né, que não se reconhece mais. Mas é claro que a gente acaba ficando mais adaptado, né, com a versão que já conhecemos. Bom, e já me encaminhando para o final, eu queria destacar que a Clara Rocha, num livro que se chama Revistas Literárias do Século XX em Portugal, ela define essas revistas, né, como um trampolim de lançamento, porque, segundo ela, tais publicações lançavam escritores em seu sentido mais amplo, davam a conhecer, promoviam, atiravam ao público, tornavam público. E eu acho que nesse sentido, essas revistas acabam fazendo um pouco isso com a Cecília, né? Conseguem ser um trampolim realmente, conseguem dar destaque a poemas dela que muitas vezes nem tinham sido lançados ainda, né? Já traziam a público essas obras que ainda estavam inéditas, ou pelo contrário, né? Uma obra que acabava de ser publicada e ganhava notoriedade e divulgação também nessas revistas. Então, eu acho que na carreira da Cecília, e principalmente pensando nessa inserção dela em Portugal, essas revistas foram fundamentais, né? Essas publicações realmente, revistas e jornais, contribuíram muito para que ela alcançasse uma notoriedade, uma divulgação, enfim, que ela fosse mais lida, né, em Portugal e mais conhecida também. Bom, aqui eu tenho algumas das referências que eu usei nessa apresentação, né? O Diabo, todas as referências do Diabo e a referência da Clara Rocha também. Gostaria muito de agradecer e, enfim, encerrar. É isso. Obrigada.